Olá, pessoal, quarto bloco. André, eu estou assistindo toda a aula porque eu estou gostando, que eu estou aprendendo história. Ótimo, continue assim, que esse negócio vai estar na sua prova. Gente, já de imediato, eu finalizei o terceiro bloco falando sobre as eleições presidenciais de 1989. A primeira, onde o povo efetivamente, pós-regime militar, está dizendo: eu vou votar, eu vou escolher. Uma campanha presidencial marcada por muitos candidatos, uma campanha eleitoral que no início o pessoal esperava o embate da esquerda no segundo turno, de um lado e do outro, mas uma campanha eleitoral que vai surpreender em todos os sentidos. Primeiro, quem está votando. Segundo, a campanha sendo transmitida e o povo começa a se encantar por um jovem governante do estado de Alagoas que aparecia na mídia, que aparecia nas revistas, que aparecia nas reportagens como caçador de marajás, como aquele que queria varrer, mais um para varrer a corrupção, que estava cortando o ponto de funcionários fantasmas no estado de Alagoas. Aquilo começa a encantar o Brasil. E um detalhe, esse cidadão, ele jovem, apresentável, bonito, André está dizendo que era bonito, o cara era presença, ele começa, num país cansado do velho, a ser a imagem de um possível novo. E o povo segue. Você vai ter Brizola sendo descartado, mesmo sem participar de nenhum debate eleitoral, Collor chega para o segundo turno, enfrentando o líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva. Ora, gente, no segundo turno, quem o povo vai escolher? O povo vai escolher Fernando Collor de Mello. E a primeira derrota eleitoral de Lula. Quando Collor chega à presidência, você, quando observa o período de 2 anos, você já sabe que tem alguma coisa naquilo ali. Resultado: quando Collor chega à presidência, ele que começava reunião no ministério de 7 horas da manhã, repórter começou a sofrer dentro de Brasília, repórter, ministro, político, o diabo. Porque 7 horas da manhã ele estava querendo despachar, fazendo reunião, todo mundo junto, uma confusão da gota. Café da manhã tem que ser 5h30 em Brasília, quando o Collor assumiu. Ele queria mostrar dinamismo, começando por isso. E um detalhe, como é que Collor começa o governo? Collor começa o governo poucos meses depois de assumir, lançando o plano Brasil Novo, um plano que é conhecido em prova de concurso como Plano Collor. E basicamente é aquela ideia, eu só tenho um tiro para matar o tigre da inflação. Minha gente, esse negócio de um tiro para matar um tigre, o tiro pegou em tudo, menos no tigre. Pegou em quem? No povo. Pegou no povo, pegou no mundo todo chamado Brasil. Ele, de um golpe só, em um tiro só, ele tirou de circulação 2/3 do dinheiro do Brasil. Todas as contas bancárias ele colocou um teto, toda conta que tivesse mais do que isso não poderia ser retirado o dinheiro. O camarada só poderia tirar até tantos reais. Imagine conta de empresa. O cara com dinheiro para pagar o salário do mês, o gente que tinha que pagar fornecedor. Foi um quebra-quebra geral, foi desespero de tudo quanto é canto. A inflação caiu, André. Lembre-se que Collor assumiu com a inflação com mais de 60% ao mês, 63%, 65%. A inflação caiu, André, pelo amor de Deus, porque eu estou aqui assustado que eu tenho dinheiro no banco. Falo, caiu. Caiu para 12 de cara, assim, buf! Não tem dinheiro circulando, o povo parou de consumir, a inflação parou de crescer. Gente, foi problema. Quem tinha dinheiro escondido em casa para comprar casa barata, carro barato, o que quisesse, esse aí se deu bem. Mas quem tinha dinheiro no banco guardado, achando que estava ficando rico, quebrou a cara, valendo essa expressão. Gente, Plano Collor. O que é que acontece no Plano Collor? Bloqueio de contas, poupanças, investimento, aumento de impostos, política de privatizações, abertura de capital. Nós temos chegando ao Brasil uma série de produtos importados aparecendo com maior frequência no Brasil. Isso aí ainda quebrou mais ainda algumas indústrias
nacionais. Uma política de privatizações você vai ter no governo dele, mas o governo Collor, ele vai ser marcado pouco tempo depois por alguns esquemas de corrupção. Cuidado! Você está acostumado a inúmeras operações Lava Jato, mais de 60 fases da Operação Lava Jato, um esquema de corrupção que é considerado um dos maiores do mundo nos dias atuais. Quando a gente vem falar desse esquema de corrupção no governo Collor, se comparado com esses dias atuais, é algo discreto. É um esquema de corrupção, é guiado, conduzido pelo tesoureiro de campanha, um cidadão chamado PC Farias, ou seja, Paulo César Farias. Por isso, aí a questão da sigla PC. Ele que apareceu morto em uma chácara ou um sítio algum tempo depois aí com esse escândalo. O Brasil vai escutar pela primeira vez o chamada CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso aí vai levar o presidente a responder a essa CPI. E ele perde popularidade, e ainda perde mais popularidade quando ele vai para a televisão pedir ao povo para não abandoná-lo, para defender o Brasil, para apoiar o seu presidente, para vestir preto pelo Brasil. Olha, a coisa inverteu, gente. A coisa inverteu porque o povo foi às ruas e você vai ver o povo querendo a sua cabeça. O impeachment, vai aparecer o chamado caras pintadas. A galera começou a passar tinta verde e amarela na cara em tudo quanto é canto do Brasil, desejando a saída de Fernando Collor. Um detalhe, ele é acusado de crime de responsabilidade e o seu impeachment acontece próximo ao Natal de 92, 22 de dezembro de 1992. Gente, quando o Collor sofre o impeachment, meio mundo de gente, pergunta a quem lembra dessa época, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e vai dizer assim, meu irmão, quem é o vice? A campanha foi tão monolítica em cima do candidato a presidente que ninguém tinha ideia quem era o vice. O vice era um discreto político de Minas Gerais, Itamar Franco, solteiro inclusive na época. Ele vai assumir a presidência e muita gente achava que seria um camarada que iria apenas conduzir os próximos 2 anos no Brasil para a próxima eleição presidencial. Ele que cercou de ministros de suas confianças, pessoas que eram pouco conhecidas no cenário nacional, algum outro estrelado, mas vai ser um presidente extremamente marcante para a história desse país. Itamar Franco que já veio a falecer. Ora, por que extremamente marcante? Se em algum momento aparecer em uma prova de concurso Itamar Franco, fique certo, vai falar sobre o Plano Real, justamente o plano que deu início, que tornou possível a moeda brasileira atual que vem a ser o real. Olha, o governo dele era um presidente desconhecido do povão, isso é fato. Vai ter no início também o escândalo dos anões do orçamento, uma série de deputados pequenos, pequena estatura, que estavam fraudando o orçamento da nação. Dentre eles, um político chamado João Alves, que chegou para a imprensa quando questionado devido ao seu patrimônio milionário, ele disse que tirou na loteria. E quando perguntado, mas deputado, isso significa que o senhor tirou mais de 20 vezes na loteria. Ele fez, olha, depois que eu abracei o evangelho, Deus me ajudou e eu enriqueci. Mas isso aí vem ser uma marca muito esquecida nas provas. Você tem um plebiscito em 93, para o povão escolher se tinha monarquia ou república. André Monarquia apareceram os descendentes de Dom Pedro II para falar sobre a monarquia e dizer que podia ser a monarquia. O povo vai recusar e prefere ficar com o velho presidencialismo. Privatizações, CSN assumindo as Cosipa, diminuição de tarifa alfandegária, isso ajudou no processo de importação, controle da inflação com ausência de tabelamento. Ele, um único plano, objetivava controlar a inflação, mas não tabelou mercadoria, até porque se ele tenta um negócio desse no Brasil, o trauma criado durante o governo Sarney seria uma bronca gigantesca. O ministro da Fazenda dele, Fernando Henrique Cardoso, vai ser criado um plano econômico chamado Plano Real, e esse Plano Real
nós vamos ter uma criação de uma nova moeda, o real, e uma economia sendo reaquecida. Imagina uma inflação grande baixando para 12% no mês, depois que a moeda surge. O ministro da Fazenda indo para a televisão constantemente explicar o plano real. Um Brasil cansado daquela cédula enfadada, com carimbo de cruzado, cruzeiro novo, que você nem sabia mais quanto é que valia. Uma moeda nova aparece, linda, apresentada da tecnologia que envolvia essa moeda. O ministro da Fazenda, muito bem vestido, falando muito bem para o povo, de forma simples, explicando o que estava acontecendo. No período de transição de uma moeda para outra, foi uma mega operação em todo o Brasil, que as moedas chegaram a conviver num dado momento, e a troca sendo construída aos poucos. A inflação baixa para 12, depois para 8, o povo começa a querer pedir empréstimo, que nunca vi inflação tão baixa, e o cara chegando na televisão e dizendo, não faça nada não, porque a inflação já está alta. Vai cair mais, daqui a pouco 6%. Parecia que o cara estava operando milagre, 4% de inflação. Quem estava vivo naquela época e tinha alcançado uma inflação dessa foi quem estava na Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. Daqui a pouco 2% e você tem uma paridade dólar-real. $1, R$1. Para você ter uma noção, comprar pão. O cara pegava uma cédula de R$1 e comprava 40 pães. 1 litro de gasolina em torno de 25, 30 centavos. 1 litro de gasolina. Para você saber como essa moeda era forte. A popularidade de quem sobe? Do Itamar Franco, não, do ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda, a popularidade dele sobe e você vai ter na campanha presidencial para o próximo presidente lá em 94. O que acontece? Novamente, vários candidatos e você vai ter Fernando Henrique se candidatando à presidência da República. Gente, foi um massacre. Fernando Henrique foi eleito no primeiro turno. Não adiantou ninguém tentar bicar, não. Porque qualquer pessoa que tentasse dizer que esse cara não era adequado, o cara ia olhar e fez, espera aí, tu não vai votar nele não, né, macho? Então foi o seguinte, quer dizer que tu é contra o plano real, tu vai acabar com o plano real? Não. Então deixa ele. Foi basicamente isso que aconteceu e o camarada ganha disparado. Ele vai ser eleito e assume a presidência em 1995. O governo Fernando Henrique, na política interna, quando se fala de Fernando Henrique, isso aqui vem ser algo que vai ser defendido de forma pesada, a estabilidade da moeda. Uma elevação das taxas de juros, incentivo à indústria de bens duráveis, isso era uma crítica que se fez a ele, exemplo automobilística. Por que uma crítica? Porque a indústria automobilística começava uma crescente de alto investimento tecnológico, e isso vinha tendo redução na quantidade de funcionários, não gerava tanto emprego quanto se esperava em relação ao período passado. Redução de investimentos públicos, você vê uma tentativa de redução do tamanho do Estado. Não é à toa que você vai ver expansão de escolas particulares, por exemplo. Ou, consequentemente, você vai ter uma diminuição da rede de escola pública, ou enfraquecimento da escola pública. Crescimento de muitos hospitais, para que pudessem abarcar parte da população brasileira, logicamente, que pudesse pagar. E um sucateamento de outros sistemas de saúde. Você vai ver o espaço econômico ganhando, o meio privado ganhando espaços de convivência maiores. Ora, você vai ter a estabilidade do real, como falamos, aberturas às importações. Em 97, Fernando Henrique tem que enfrentar uma crise financeira pesada de caráter internacional e que vai implicar na desvalorização da moeda, se eu não me engano, 8,26%. É um governo onde vai ser intensificadas as privatizações, mesmo com protesto de determinados segmentos. Em 97, o parlamento aprova a reeleição do executivo. Ele tinha tanto apoio político e, de certa forma, uma calmaria no meio da sociedade, devido à estabilidade da moeda, que isso aí, em parte, foi aprovado graças ao desejo de que ele pudesse dobrar os encantos, ou seja, que ele permanecesse presidente da República pelo menos por mais 4 anos. Aí, acertei. 8,26%. Era mais ou menos o coisa. Desvalorização do real em relação ao dólar.
mas nada que causasse um grande desequilíbrio nas contas públicas. Nós vamos ter uma continuidade de privatizações, um aumento no custo de vida, isso vai ser fácil se a inflação, a desvalorização ocorreu, um abalo na popularidade do presidente, mas isso não faz com que ele consiga ser reeleito. No segundo governo Fernando Henrique, você vai ter um aumento do desemprego, embora a moeda estivesse estabilizado, e é como se o fato, o Brasil não estar acostumado com um presidente tão longevo, anos seguidos, a imagem dele estava um pouco desgastada. Isso dificultou a campanha presidencial que o seu candidato conseguisse vingar. E após 3 derrotas nas urnas seguidas, vem assumir o governo brasileiro, finalmente um presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva. Embora provavelmente vai ter questionamentos da minha fala da esquerda e da direita, o governo Lula ele procura manter algumas dinâmicas do governo anterior. Dentre eles, um que ele não poderia abandonar, que vinha a ser a estabilidade da moeda. Foi o que garantiu a governança dele. Durante os 8 anos, a moeda está estável e construiu seu governo com base no que foi deixado de legado do governo anterior. Vê o seguinte, quarta questão. Em julho de 2011, faleceu o ex-presidente Itamar Franco. A respeito de sua chegada ao poder e do seu governo, é correto afirmar: venceu Luiz Inácio Lula da Silva? Falso. Quem venceu Luiz Inácio Lula da Silva foi Fernando Collor e não Itamar Franco, no primeiro turno das eleições disputadas em 94. O item é falso. Itamar Franco não venceu Lula, ele não enfrentou Lula presidente, graças ao sucesso do Plano Real. Quem venceu Lula, graças ao sucesso do Plano Real, no primeiro turno, foi Fernando Henrique Cardoso, na primeira disputa. Venceu Luiz Inácio Lula da Silva? Falso, ele não venceu, cara, já falei aqui. Em 89, organizou um governo de coalizão nacional, ao qual participaram todos os demais partidos, inclusive o PT. O PT não participou de nenhum, sempre foi uma oposição e oposição ferrenha. Letra C. Assumiu a presidência após um processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello e, com seu ministro Fernando Henrique Cardoso, implementou o Plano Real. Letra C. Ela está perfeita. Letra D. Foi eleito em janeiro de 85 em eleição direta pelo Colégio Eleitoral. Quem foi eleito em 85 foi José Sarney, Tancredo Neves e José Sarney, ok? Letra D, falsa. Letra E. Foi eleito em 94 devido ao sucesso do Plano Real, implementado no governo do presidente Fernando Henrique. Aqui ele está invertendo. Quem foi eleito foi Fernando Henrique, graças ao sucesso do Plano Real, implementado no governo Itamar Franco. O item é falso, resposta, coloca no seu gabarito, letra C. Quinta questão. Ao assumir a presidência da República em 85, José Sarney de Alencar encontrou um quadro econômico brasileiro com altos índices inflacionários, 20% e 25%. Na tentativa de combater esses índices, adotou vários planos econômicos, entre os quais o plano de bloqueio de contas de poupança por 18 meses com valores acima de 50 mil cruzados. Quem fez isso? Bloqueio de poupança, Collor. O Plano Real, criado pelo então ministro da Frente, Fernando Henrique, pelo qual se convertia a unidade monetária brasileira em Cruzeiro Real. Quem fez isso? O Plano Real, governo Itamar Franco, tendo como ministro da Fazenda FHC. O Plano Cruzado, falso. O Plano Cruzado, foi o nome que eu coloquei para vocês, lançado por Dilson Funaro, que transformava a unidade monetária brasileira de cruzeiro para cruzado e depois cruzado novo. O plano cruzado consiste em tabelamento. E foi implantado por JS, José Sarney. Resposta letra C. Zélia Cardoso, depois de Dilson Funaro, veio assumir.
Plano de privatização que extinguiu vários órgãos governamentais, com o Instituto do Açúcar e do Álcool e Departamento Nacional de Obras contra a Seca. A letra D é falsa. O Plano Bolsa Família, que instituiu o pagamento de governo em um salário mínimo para cada família pobre. Aqui, no caso, vem ser do presidente Lula. O item é falso. Ok, pessoal? Vê o seguinte. Sexta questão. O Brasil, a partir de 85, retomou o processo democrático. A abertura política controlada pelos militares culminou na eleição indireta dos civis Tancredo Neves e José Sarney para o comando da nova república. Assinale certo ou errado. Os planos de estabilização econômica, coloca aqui um parentezinho. Os planos de estabilização econômica criados no governo José Sarney eliminaram momentaneamente a inflação, mas seus resultados foram de curta duração. O tabelamento de preço não eliminou nem momentaneamente a inflação. O item está errado, ok? Tanto é que quando eu coloquei a parte lá do salário, congelamento dos salários, ele chegou a estabelecer um gatilho. Cada vez que a inflação batesse 20%, o gatilho disparava e o salário aumentava nessa proporção para repor a inflação. Errado. Vamos lá? Seguindo. Próximo item. No governo Itamar Franco foi criado o Plano Real. Até aí tudo bem. Que teve o mérito de conter a inflação sem congelamento de preços e nem confiscos. Caramba, tá bonito. O item está correto. Próximo tópico. Nos governos de Fernando Henrique Cardoso, até porque ele governou 2 mandatos consecutivos, o Estado reduziu sua interferência na economia, ampliando as privatizações e abrindo o mercado. O item ele é correto. O fato de ter uma preocupação constante com o controle da inflação e não deixar que a moeda, o real, se desvalorizasse, não quer dizer que houve uma grande interferência na economia. Tanto é que teve espaço para a iniciativa privada. O item está correto. Seguindo, no governo do presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, o principal programa social foi o Fome Zero, com grande repercussão na mídia, acompanhado do Bolsa Família. O item também está correto. Inclusive o Fome Zero com repercussão internacional. Tá certo? Gosto de você de Fernando Henrique, de Lula ou não, aí é o gabarito da questão. Vamos lá ver o seguinte. Quando você observa o final do governo de Fernando Henrique, você tem o governo Lula, que é um governo que passa por um crescimento econômico significativo e um governo de estímulo ao consumo por parte da sociedade e ampliação do crédito, e que boa parte do seu governo foi marcado por uma conjuntura internacional favorável para esse crescimento, com exceção do ano de 2008, que houve uma crise internacional, que até ficou famosa a frase do presidente, dizendo é só uma marolinha. Mas, na verdade, era uma crise bastante significativa. Uma crise que teve sua origem nos Estados Unidos, devido a uma bolha imobiliária que tinha naquele país. Ora, quando você tem o final do governo Lula, após uma disputa ferrenha eleitoral, você vai ver ele conseguir fazer sua sucessora, uma de suas ministras, Dilma Rousseff. Ela que não tinha o mesmo brilho político ou a mesma simpatia política que tinha o seu antecessor, o seu padrinho político, governa nos seus 4 primeiros anos e logo após, no seu segundo mandato, você vai ver o Brasil entrando numa grave crise econômica e uma grave crise política, agravada por uma série de escândalos de corrupção envolvendo muitos dos secretários e ministros e diretores do governo Dilma Rousseff, inclusive com escândalos envolvendo o ex-presidente, seu principal aliado político. Vai ser marcado na história também pelo governo onde se teve a Operação Lava Jato, e essa Operação Lava Jato foi altamente impactante para o governo petista, e isso vem ser fato. Tanto é que veio levar para a prisão, após prolongado processo, inúmeros integrantes deste governo, que ainda estão, inclusive, quando eu estou gravando essa aula, muitos deles estão presos, e que vai sofrer um impeachment
a presidente no seu segundo mandato, no seu segundo ano, e quem vem assumir a presidência, o seu vice-presidente, político do PMDB, no caso, Michel Temer. O Brasil, nos últimos 2 anos do governo Dilma, passou por uma intensa crise política, inclusive com recessão e não tendo o crescimento do PIB, escândalos na Petrobras e diversos outros segmentos. Assume Michel Temer, que vem ser acusado durante todo o processo por ter sido uma das pessoas que contribuiu para o afastamento da presidência e que também tinha suspeitas sobre ele, uma série de eventos de cunhos ilícitos, como podemos dizer. Mas, independente, ele consegue levar, e aí levar com dificuldade, até o final do seu mandato, onde se tem uma eleição presidencial extremamente complicada no ano 2018, marcado por uma aguda polarização, e que no seu final, no seu desfecho final, no segundo turno, vem ser eleito o senhor presidente Jair Bolsonaro, que aí no caso de 2019 inicia o seu mandato no executivo. Pessoal, chegando ao final dessa aula, você que assistiu aí nossa aula aí, os 4 blocos, eu agradeço a sua perseverança. O que acontece? Se você está investindo em você, em concurso, fique certo. A perseverança vem ser algo fundamental para uma possível conquista. O concurseiro hoje, ele muitas vezes está isolado em seu espaço por vários dias. Não pense que é aquele que tem condições ideais de estudo, que pode se dar o luxo de não trabalhar e poder apenas estudar. São poucos que passam por isso. A videoaula ajuda nesse sentido. Você escolhe o seu horário e eu tenho certeza que tem muita gente varando a noite ou acordando mais cedo para assistir essas aulas. Seja perseverante. Acredite em você. Isso vai ser fundamental. Uma sugestão que eu digo para os meus alunos, quem já fez outros cursos talvez já tenha escutado isso. Coloque uma foto que represente o motivo da sua luta. Que seja algo que lhe dê força, que seja algo que motive você e que avise a você por que você começou esse projeto. Porque essa imagem, na sua memória, sendo vista todo dia, quando a exaustão chegar, quando o cansaço chegar, fique certo que isso vai lhe dar força para mais 10 minutos, mais 15 minutos. Você vai conseguir avisar para você mais meia horinha, mais 20 minutos. Seu corpo vai aceitar, você vai render e talvez você transforme os 10 em 30. Pode parecer pouco, mas tente imaginar 30 minutos a mais em um dia durante vários meses. Se você está na sua fase inicial de preparação, é mais difícil colocar o carro em movimento, você usa mais força. Se você já está caminhando há um bom tempo, você já está condicionado e você provavelmente já está muito perto do que você deseja. Mas, independente se você está no início ou na sua reta final de chegada, seja perseverante, acredite em você, se afaste de pessoas nocivas ao seu projeto e fique certo, uma hora você vai conseguir seu intento. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço para você que está nos assistindo e até a próxima. Valeu, pessoal.